Eu estou aqui com o pastor Bira para a nossa live Bate-Papo de Conservador. Pastor Bira, é muito bom estar com você. O pastor Bira é pastor na Igreja Cristã Evangélica em Palmas. Nós somos colegas de ministério, de denominação. Pastor Bira, é muito bom ter você aqui para o nosso Bate-Papo de Conservador. E o assunto hoje é um assunto que todo crente gosta, ou pelo menos deveria gostar, né? É sobre o Aham. Espírito Santo. Só que falar do Espírito Santo é um leque enorme, né? Porque quando a gente fala Sim. do Espírito Santo, tem que falar da divindade dele, que ele é Deus, tem que falar da obra dele na redenção, que é regenerando o cristão, que é santificando o cristão e enchendo de poder para fazer a obra. Então, são muitos, o leque de opções para falar do Espírito Santo é muito grande. Mas, para começo de conversa, se apresente e já comece a entrar nesse assunto, porque já tem gente esperando aqui para ouvir sobre o Espírito Santo. Ótimo, ótimo. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham ou que nos ouvirão depois. Que Deus abençoe muito. Meu nome é Albiraci, sou pastor aqui na cidade de Palmas, na Igreja Cristã Evangélica Metropolitana. E com a graça e o poder de Deus, casado, tenho 2 filhas, casado com a Adriana, e tenho 2 filhas, a Júlia e a Helena. Sigamos com a graça de Deus. Eu quero começar aqui, pastor, fazendo uma citação de Cirilo de Jerusalém, que diz o seguinte: a graça do Espírito é verdadeiramente necessária para tratar do Espírito Santo. Não a fim de que possamos falar dele como corresponde, porque isso é impossível, senão para que possamos atravessar este tema sem perigo, dizendo o que está contido nas Escrituras. O Abraham Kuyper, teólogo holandês, 1837-1920, diz o seguinte: a necessidade da direção divina nunca se sente mais profundamente do que quando se empreende dar instrução acerca da obra do Espírito Santo, porque delicadíssimo é o assunto que toca os segredos mais íntimos de Deus e os mistérios mais profundos da alma. Essas 2 citações para nós iniciarmos aqui a conversa. Meu irmão, o pessoal, os irmãos, muita gente acredita que o Espírito Santo não estava desde o começo do mundo, no Velho Testamento, e alguns dizem que o Espírito Santo vinha e voltava. O que você tem a dizer a respeito disso? Então, sobre essa questão, uma questão bem debatida, né, pastor? Tem pessoas e teólogos bons aí que defendem essa ideia, outros que defendem a ideia contrária, né, de que o Espírito Santo estava ali e que o derramamento do Espírito Santo em Atos diz respeito a uma questão de geografia, no sentido de que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava circunscrito a Israel e algum ou outro ali estrangeiro, mas que agora, em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todos os povos. Então, esse seria um aspecto diferente do aspecto do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. O segundo aspecto é de que agora o Espírito Santo vai ser derramado, foi derramado no Novo Testamento, ali em Atos 2, sobre homens, sobre mulheres, sobre servos, sobre servas, sobre filhos, sobre filhas, ou seja, para todo tipo de pessoa, para todo gênero, para todas as pessoas, todas as idades. Então, você tem um aspecto de um derramamento do Espírito Santo, conferindo poder e capacidade e dons à igreja para todo mundo, e para todos os espaços geográficos do mundo. E que no Antigo Testamento o Espírito Santo
fora dado ali, especialmente a Israel, especialmente aos homens, de modo ainda mais particular aos profetas, sacerdotes e reis, tendo a unção, os juízes também, não é? Tendo a unção do Espírito Santo ali para realizarem a vontade de Deus. Por outro lado, nós temos outros teólogos que acham que o Espírito Santo já estava ali no Antigo Testamento, presente na vida das pessoas, porque há textos bíblicos que mostram que o Espírito Santo está atuando na vida de toda a congregação, de todo o povo de Deus. E aí você pode remontar lá para Hebreus capítulo 11 e ver lá a lista de pessoas que o Espírito Santo estava atuando. Ou seja, o Espírito não atuou, o Espírito não habitava apenas nos reis, profetas e sacerdotes no Antigo Testamento. O povo, de modo geral, também recebeu o Espírito Santo para obedecer a Deus, porque é impossível que alguém obedeça a Deus sem a ação e a atuação do Espírito Santo. Então, diante do que você falou aí, eu estou aqui pensando, pelo pouco que você já falou, eu já estou aqui tendo uma percepção de que existem as 3 obras distintas do Espírito Santo, e essas obras elas não acontecem necessariamente simultâneas, que é a obra da regeneração. O ser humano só conhece a Deus a partir da regeneração, ou seja, do novo nascimento, e isso é impossível do ser humano alcançar, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva o ser humano ao novo nascimento, e quando se fala em novo nascimento, tem que se pensar que é todos os salvos, inclusive desde Adão, né? Desde o primeiro salvo da face da terra, ele já foi regenerado, caso contrário, ele não chegaria a Deus e não estaria vivificado para Deus. A segunda obra, não necessariamente nesta ordem e não necessariamente de forma simultânea, é a obra do Espírito Santo derramando poder sobre o povo de Deus para que eles façam a obra. Aí a gente vê o Espírito Santo na vida de juízes, na vida de Moisés lá no começo, na vida dos profetas, na vida de reis, na vida dos judeu comum também. Lá no deserto, o Espírito Santo veio sobre uma galera lá, Josué ficou cheio de ciúme, Moisés disse a Josué: quieta, rapaz, quieta, né? Se todo mundo tivesse, né, descesse o Espírito Santo assim. O Espírito Santo desceu sobre Saul antes de ser rei e tudo mais. É o poder de Deus sobre o povo de Deus para que ele desperte, saia da caverna, saia da timidez, saia da preguiça, saia de tudo aquilo que o detém, para que ele possa fazer a obra. Então, nós falamos aí de a obra do Espírito Santo tornando a pessoa uma nova criatura, levando ao novo nascimento, a obra do Espírito Santo enchendo a pessoa para ela fazer a obra de Deus, né? E isso não acontece necessariamente simultânea, e são coisas diferentes. Quando você falou em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem e enche os crentes para que eles pudessem fazer a obra de Deus, caso contrário, eles estariam escondidos até hoje, não é? Verdade, verdade. Um texto muito joia que mostra que o Espírito Santo já estava atuando no povo, de modo geral, ali no Antigo Testamento, é o texto de Neemias, capítulo 9, versículo 20, quando diz o seguinte: e lhes concedeste o teu Espírito para os ensinar. Neemias 9, 20. Ou seja, o Espírito do Senhor estava ali sobre o povo, ensinando, né, guiando. A nuvem ali, né, a nuvem e a coluna, é interessante que você vê relações, né, no texto sagrado sobre essa nuvem, apontando que essa nuvem era o Espírito Santo. Então, não tem como você pensar no Espírito Santo apenas presente aqui no Novo Testamento. Quando nós vamos lá para Gênesis, ele já está na criação.
O Uhum. texto de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha que coisa tremenda, pastor. Uhum. Então, Jó já deu esse testemunho. O Espírito me fez. Ou seja, o Espírito estava ali na criação. Gênesis 1, versículo 2, né? O E Espírito pairava O sobre Espírito a face Santo é da água. criador, o Espírito Santo é criador, então, pastor? Isso, é criador. O Espírito Santo é criador, da mesma maneira que o Pai o é, da mesma maneira que Jesus Cristo o é. E se ele é criador, ele é Deus, então? Ele é Deus, né? É o que nós acreditamos. E há outras passagens, ideias bíblicas que dão suporte e sustentação para a afirmação de que o Espírito Santo é Deus. E o papel do Espírito Santo na criação, é possível a gente doutrinar sobre o papel do Espírito Santo na criação? Qual foi o papel dele na criação? Foi colocar ordem na casa? Então, é interessante, né, que se você pega o texto de Gênesis, capítulo 1, lá diz: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, né? Várias vezes no capítulo 1 lá de Gênesis, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós vamos lá para o texto do Evangelho de João, capítulo 1, diz que as coisas foram feitas por Jesus. E quando nós lemos esse texto aqui de Jó, é o Espírito de Deus que dá vida. Então, observe, nós podemos dizer que o Pai, pensando aqui na trindade econômica, né? Pensando na trindade econômica, porque quando nós estudamos a doutrina da trindade, estudamos a trindade ontológica e a trindade econômica. Estudar sobre a doutrina da trindade econômica diz respeito ao papel de cada um, o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Agostinho, de um modo muito brilhante, no seu livro sobre a trindade, diz que quem morreu na cruz não foi o Pai, nem foi o Espírito, foi o Filho. Ou seja, apenas para distinguir o papel de um e do outro. Então, pensando na criação, o Pai falou. O Pai disse: haja luz. Jesus Cristo foi lá e criou. Ele é o executivo da Trindade. E o Espírito Santo é o poder que realiza isso. É o Espírito que dá vida. Então, pensando na criação, nós podemos pensar no Pai que ordena, dá a palavra, no Filho que executa e no Espírito Santo que dá vida. Pensando isso na obra da criação. Quando você vem para a obra de redenção, você vê que a obra de redenção, do ponto de vista do planejamento, é mais atribuída ao Pai. Sim. Aí o Filho vem e executa o plano do Pai. De forma objetiva, no tempo e no espaço, né? Isso, exato. E o Espírito Santo organiza no coração. Isso. Aplica no coração o que foi planejado pelo Pai e executado pelo Filho. Tremendo isso. Tremendo, tremendo. Esses papéis são muito claros nas Escrituras Sagradas, né? E é quase impossível a pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, verdadeiramente regenerada. Meus amigos, aproveitando aqui que eu estou me dirigindo a você que está conosco aqui na live e aqueles que virão participar, você que está agora conosco, se você quer fazer comentário, eu quero convidar você a fazer seu comentário, a sua pergunta, seu questionamento, participe aí no chat, está aberto para você participar aqui conosco. Pastor, então, como eu estava dizendo, a pessoa que foi regenerada, né, feita nova criatura, por meio do novo nascimento, é impossível essa pessoa rejeitar o Senhor Deus das Escrituras como uma unidade tripessoal, né? Não faz sentido a pessoa que foi regenerada não acreditar na obra, né? Não crer
profundamente na obra do Pai, na obra do Filho e do Espírito Santo, como obras distintas. O cristianismo, de modo assim, geral, né, a maioria dos que são cristãos afirma a crença na doutrina da Trindade. Então, você pega o protestantismo, você pega o catolicismo, os reformados, os luteranos. Então, a maioria aí acredita na doutrina da Trindade. Você vai encontrar um grupo ou outro que não acredita. Aqui no Brasil mesmo, a Voz da Verdade não acredita na doutrina da Trindade, mas é um erro, né? A Bíblia nos mostra de um modo muito claro o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E aquele momento em que Jesus Cristo é batizado nas águas, o Pai fala: olha, esse é meu Filho amado. Então, naquele evento ali do batismo de Jesus, você tem as três pessoas da Trindade ali, naquele momento, naquele evento. Jesus ali, o Filho, o Pai falando, bradando do céu, e o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. De modo que esse texto e outras passagens bíblicas vão nos ensinar sobre a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de modo claro. E a voz e o Espírito Santo presente ali no batismo de Jesus, na forma de uma pomba, né? O pessoal que está ali vê, João, pelo menos, é certo que ele vê João Batista, e também é possível que outras pessoas, as pessoas que estavam ali, também contemplaram o Espírito Santo, viram a pomba. Alguns talvez não entenderam, mas João Batista, pelo menos no Evangelho de João, o apóstolo João, no seu Evangelho, dá a entender que João Batista entendeu que ali era o Espírito Santo. E eu quero agora conversar com você um pouco, porque os assuntos eles vão se mesclando. Sim. O apóstolo Paulo considerou o Espírito Santo na vida do crente capacitando de poder para realizar a obra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar do poder de Deus, da capacitação do Espírito Santo na vida do crente, manifestando vários dons para que os crentes, os cristãos, possam realizar a obra de Deus. E é impossível realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Paulo mesmo falou disso. Quando eu preguei aí entre vocês, eu não fui em sabedoria humana, mas eu fui na manifestação de poder, e a manifestação do poder de Deus na vida do cristão para fazer a obra de Deus é tão impactante. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Paulo, aplicando isso na vida da igreja, ele diz que o Espírito Santo dá os dons de capacitações diversas para os cristãos realizarem a obra. E em outro lugar, ele vai falar da obra do Espírito Santo gerando santidade na vida do crente. Quando ele vai falar ali do fruto do Espírito Santo na vida do cristão, já é um outro aspecto, a santificação. Então, nós já falamos aqui do Espírito Santo na obra do novo nascimento, da regeneração, dando poder para fazer a obra de Deus e para a santificação. É possível a pessoa ser santa, se santificar sem esta obra do Espírito Santo? Porque tem crente que parece que quer conseguir a renúncia, quer conseguir se abster de várias coisas, mas por conta própria.
E Pelo esforço o próprio, né? Espírito Santo está aí, né? Inclusive para nos ajudar a orar, porque a gente não sabe orar. Como convém. Por que hoje os cristãos são tão tímidos com relação a esta... Como é que a gente pode dizer? O Espírito Santo está aí para nos auxiliar e parece que ele não é buscado. Uhum. Eu acho, pastor, que, assim, se você olha para a vida de Jesus, Jesus fez tudo pelo Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Ele saiu do deserto e foi guiado pelo Espírito Santo. Ele expulsou demônios pelo Espírito Santo. Ele curou as pessoas pelo Espírito Santo. E ele ensinou os mandamentos pelo Espírito Santo. Ou seja, todo o ministério de Jesus foi realizado no poder, na direção do Espírito Santo. De modo que nós também, a Igreja de Jesus, nada faremos se não for pelo poder e a direção do Espírito Santo. E aí é muito interessante quando você olha para Atos capítulo 1, versículo 14, quando Jesus diz, no versículo 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No versículo 14 diz que a igreja ali, aquelas 120 pessoas, perseveravam unânimes em oração. Em Atos 2, então, o Espírito Santo é derramado. Então, pastor? Sim, estou ouvindo, é que eu coloquei você sozinho na tela aí. Ok. Então, o que acontece é que você vê aqui uma estreita relação entre uma vida de oração e uma vida de enchimento do Espírito Santo. É preciso orar. Agora, é muito interessante, pastor, se nós formos também lá para Efésios capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, e também o 21. Por quê? Porque lá em Efésios 5, 18, diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então, lá, como que a pessoa se enche do Espírito? É interessante que essa palavra enchei-vos lá é um imperativo passivo. Enchei-vos é um imperativo passivo, ou seja, você faz e recebe a ação. Faz e recebe a ação. Então, conforme Efésios 5, 18, 19, 20 e 21, quais são as atitudes que o cristão deve tomar e fazer para se encher do Espírito? Tem lá adoração, adorar o Senhor, adorar a Deus. Deus procura adoradores. E o Espírito Santo enche as pessoas para que as pessoas adorem a Deus. Ele diz, louvando ao Senhor de todo o coração, né? Isso, exato. Segunda ação para ser cheio do Espírito, comunhão. Comunhão. Mantendo comunhão com os irmãos, congregando, indo na igreja, estando juntos. Sujeitando-vos uns aos outros, né? Isso. Aí vem um outro. Antes desse, pastor, eu queria mencionar um outro, porque eu queria deixar esse mais para o final. Depois vem a gratidão. Gratidão, verso 20. Isso, no verso 20 vem a gratidão. Ou seja, um cristão que é cheio do Espírito vai ser grato. E um cristão grato vai ser cheio do Espírito. Ou seja, ele já é cheio do Espírito, ele vai expressar uma vida de gratidão a Deus e com isso vai ser mais cheio do Espírito ainda. Em quarto lugar... É a que a gente chama de retroalimentação, né? Pronto. Uma coisa se alimenta da outra. Isso. Aí, em quarto lugar, você tem a sujeição. Então, você tem aí os substantivos, né? Você tem adoração, comunhão, gratidão e sujeição. 4 ações. E aqui, pastor, é uma coisa interessante. Veja, um homem e uma mulher. Um homem ou uma mulher
cheio do Espírito Santo, vai ser sujeito, vai se sujeitar. Veja, hoje há uma enorme dificuldade para que as pessoas se sujeitem umas às outras. Mas o cristão cheio do Espírito Santo vai se sujeitar. Porque é da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de submissão e de sujeição uns aos outros. Sim. É claro que isso não é nada, isso não tem nada a ver com opressão, com atos ditatoriais ou algo semelhante, não tem nada a ver isso. Essa sujeição é conforme a vontade de Deus. Essa sujeição é conforme a palavra de Deus. Então, vamos imaginar aqui, você me convidou, falou, pastor, olha, gostaria de fazer uma live com você. E eu falei, ótimo, vamos fazer isso. Eu me sujeitei a você. Né? Eu me sujeitei a você. Uma relação entre pais e filhos, a relação entre marido e mulher, a relação entre os irmãos, de você ser sujeito. Então, uma pessoa que se sujeita a outra dentro dos padrões estabelecidos por Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Isso é algo fascinante, porque hoje nós vivemos numa sociedade muito rebelde. As pessoas não querem obedecer às outras, as pessoas estão tendo um comportamento completamente estranho quando o assunto é autoridade, por exemplo, né? Veja como que muitos brasileiros e brasileiras têm uma postura e uma atitude, um comportamento errado e um comportamento desrespeitoso para com a autoridade. Pastor, eu coloquei aqui na tela sobre a sujeição, que eu acho que vale a pena, está aí na tela. Deixa eu só procurar aqui a parte aqui. Eu estou na segunda tela aqui. Sim. Aqui, ó. Paulo, deixa eu diminuir. Deus instituiu, está aqui. Deus instituiu a sujeição. Deus instituiu a sujeição desde o começo do mundo. Aí, por exemplo, Tiago 7,4 vai falar da sujeição a Deus. Romanos 13, o apóstolo Paulo vai falar da sujeição ao Estado. E Pedro também vai falar, Tiago também fala. Hebreus 13 vai falar da sujeição aos líderes da igreja. Efésios, o apóstolo Paulo vai falar da sujeição da mulher ao esposo. E Hebreus 12 vai falar da sujeição dos filhos aos pais. E 1 Pedro 5 vai falar da sujeição às pessoas mais velhas. E Efésios 5:21, que nós lemos aí, que você trouxe para nós, vai falar aí da sujeição de uns para com os outros. Então, não tem como negar, né, isto. Tem não. Não tem, porque a relação e essa sujeição é uma sujeição que tem como fundamento o amor e a fraternidade. O amor e a fraternidade. Não a opressão, não a exploração, porque alguém poderia se utilizar deste ensinamento de forma errada para querer explorar o irmão. Sim. Não é? Mas essa sujeição é baseada na fraternidade, no amor e nos preceitos bíblicos. E lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele disse para sujeitar somente os animais e os vegetais. Mas ele não estabeleceu ali que o homem colocasse os demais seres humanos sujeitos a eles.
Ele disse: dominai sobre as aves, sobre os animais e sobre a vegetação, toda a flora e a fauna, digamos assim, numa linguagem mais simples. Então, o ser humano domina sobre todo o resto, mas não tem autorização de Deus para dominar sobre os outros. Portanto, você está falando aí, essa sujeição é um ato deliberado do coração da pessoa em se sujeitar ao outro, pela força do Espírito, pela ação do Espírito Santo, né? Exato, isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, vou tirar aqui a nossa telinha. Tá joia. Agora, pastor, você falou sobre a regeneração, né? A regeneração do Espírito Santo. O Espírito é aquele que regenera o ser humano. E a regeneração é uma das coisas mais assim que eu aprecio nas Escrituras. É um dos temas que eu acho assim lindo demais, maravilhoso demais, transformador demais. Porque note, lá no texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 25, 26 e 27, Deus diz que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. E vai colocar dentro das pessoas o Espírito Santo. E vai fazer com que as pessoas obedeçam aos seus mandamentos. Ou seja, somente quando a pessoa recebe um novo coração, em outras palavras, a regeneração, é que alguém tem condições, de fato, de obedecer a Deus. Porque enquanto ele não recebe um novo coração, o coração vai estar endurecido para Deus, vai estar rebelde contra Deus. É por meio, então, da ação poderosa do Espírito Santo. O que Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, chamou de novo nascimento. Sim. Novo nascimento. Daí, por exemplo, quando o apóstolo João, em suas cartas, usa muito a expressão os nascidos de Deus. Sim. Os nascidos de Deus. Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 12, diz assim, que veio para o que era seu, os demais os seus não receberam, No versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, as pessoas que hoje obedecem a Deus só conseguem obedecer porque foram nascidas de Deus. Sim. Em outras palavras, foram Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Hã? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Porque sem isso nós não conseguiríamos amar e nem servir ao nosso Deus. Alguns teólogos... Essa operação no coração é que nos dá condições de fazermos isso. Alguns teólogos, eles colocam a regeneração, não a regeneração, mas a ação do Espírito Santo vivificando. A regeneração, alguns teólogos dizem assim, não, a vivificação, alguns teólogos reformados, a regeneração, ela é vivificação e novo nascimento. A vivificação é o instante primeiro, é a ocasião primeira em que o Espírito Santo torna a pessoa capaz de ouvir Deus, porque sem a obra do Espírito Santo no coração da pessoa, os teólogos dizem, é impossível que ela escute Deus, entenda Deus, porque ela está morta, e o apóstolo Paulo vai falar disso, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Vocês não conseguiam ouvir Deus porque estavam mortos, era como alguém morto que não está ali, paralisado, inerte em relação a Deus. E a regeneração, dizem eles, é o momento inicial chamado de vivificação, em que a pessoa estava morta e de repente acordou.
Aí, a partir dali, ela começa a ter interesse por Deus e a compreender o que Deus diz, tanto e principalmente pelas Escrituras Sagradas, como também pela revelação natural. E elas, de repente, acordaram, parece que estava dormindo, e de fato estava mesmo. Estava com a mente embaçada, os olhos embaçados, não conseguiam ver e entender. De repente, os teólogos chamam isso de uma espécie de... o Espírito Santo ligou o interruptor no coração da pessoa. Aí eles dizem, o segundo momento da regeneração é o novo nascimento. Até do momento que ligou o interruptor, até a luz acender, existe um tempo. Eles dizem, o momento em que a luz acende, eles chamam isso de novo nascimento. Então, regeneração, dizem eles, vivificação e novo nascimento. Há respaldo bíblico para isso? Parece que sim, ao meu ver. E o que você acha? Pastor, sobre a vivificação, lembra-nos também um pouco a ressurreição, né? Nós fomos ressurretos com Cristo, ou seja, uma nova vida. Então, do ponto de vista assim, do ato, parece-me que o que eu acredito é que ocorre no mesmo instante, do ponto de vista do ato. Uhum. Agora, do ponto de vista de uma cronologia lógica, aí pode ser, né, que tem aí uma cronologia lógica. De uma cronologia temporal, eu acredito que a regeneração, a justificação, a fé, a adoção ocorrem no mesmo instante. Sim. Agora, eu creio que, do ponto de vista lógico, aí você tem um que acontece primeiro. Porque, por exemplo, lá em Romanos 5, diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Então, você vê que a fé veio primeiro do que a justificação, pelo menos do ponto de vista lógico, né? Lógico. Mas é impossível alguém ter fé se primeiramente não for regenerada. Uhum. Né? É verdade, verdade. E a fé, qual a relação da fé com a regeneração? Alguém não regenerado pode crer em Jesus, pode ter a fé, pelo menos a fé naquele sentido, a fé em Cristo Jesus que leva à salvação. A fé, alguns dizem, a fé salvadora. Alguém pode ter fé salvadora sem a regeneração? Duas coisas, pastor. Primeiro, falar sobre regeneração e fé, e segundo, falar sobre tipos de fé. Sobre regeneração e fé, você faz a seguinte pergunta. A regeneração precede ou antecede... A regeneração precede a fé? Se a pessoa disser que sim, que a regeneração precede a fé, então essa pessoa é, como nós dizemos, um reformado, né? Ele segue ali a tradição reformada. Se ele disser que a fé precede a regeneração, ou seja, se a fé vem primeiro, então nós temos aí uma pessoa que acredita numa outra forma, né? É sinergista, são sinergistas. Tem outros, né? Acreditam nisso. Então, eu sou daqueles que acredita que a regeneração vem primeiro. A pessoa é regenerada e a regeneração faz nascer a fé. É isso que eu acredito. Em relação a tipos de fé, então, uma pessoa não regenerada pode ter uma fé salvadora? Minha resposta é que não.
Não pode ter uma fé salvadora. Ela pode ter um outro tipo de fé? Pode ter. Por exemplo, os 10 leprosos. 9 tiveram a fé para serem curados. Sim. Mas a fé salvadora pertenceu somente a um. Né? Somente a um. Você vai encontrar ali na parábola do semeador 4 tipos de pessoas que ouviram e creram. Ouviram e creram. Mas 3 não eram, de fato, firmes. Em outras palavras, não tinham uma fé salvadora. Somente o 4º ali que tinha uma fé salvadora. De modo que você vai encontrar hoje na igreja pessoas assim. Pessoas que têm fé. Olha, nossa, eu acredito em Deus. Rapaz, que Deus é... Olha que coisa. Olha, eu acredito em Jesus. Jesus morreu por nós. Que coisa legal, etc. Mas aí, quando vem uma tempestade, ela começa a maldizer de Deus. Ela começa a desacreditar em Jesus. Ou seja, não tem uma fé salvadora. É uma fé transitória. E sobre eu não sei se essa área é bem a sua, mas o que você nos diria da relação do Espírito Santo com a beleza? Nós estamos vivendo um tempo em que está se falando muito sobre beleza. A beleza importa. A beleza importa é um tema bastante... É um tema interessante, as discussões em torno dessa questão de que a beleza importa. A relação do Espírito Santo com a beleza? Pastor, eu acredito que sim. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, e quando olhou, ele gostou. Ele gostou. Ou seja, havia beleza naquilo que ele criou. Você olha para o céu, você vê beleza, você olha para as estrelas, para o sol, você olha para a natureza, você vê beleza. Então, nós podemos fazer sem dúvida alguma, uma clara relação entre o Espírito Santo e a estética. Olha, por exemplo, o tabernáculo, né? O tabernáculo, o templo, você vê ali a beleza, você vê pureza, tem muita pureza ali representada pelo ouro, mas você vê também muita beleza, muita estética, né? Muita simetria. De sorte que não é errado nós associarmos o Espírito Santo com a beleza. Isso porque o Espírito Santo é o criador de tudo, né? O criador de tudo, né? Ele é o poder por trás que cria tudo aquilo que o Pai ordena, de modo que nós cremos que a estética, a beleza, foi criada por Deus. E é muito interessante, pastor, quando nós olhamos várias passagens bíblicas que destacam a beleza da mulher. E que também destaca a beleza, por exemplo, de Saul, né? Quando fala de Saul, fala que ele era um galã, né? Era um cara bonitão, etc., né? Quando fala de Esté, diz que era uma mulher lindíssima. Então, a Bíblia fala da beleza como sendo uma virtude, como sendo uma coisa boa. E nós devemos lembrar que o Espírito Santo, né, deu as Escrituras. E se isso está lá nas Escrituras, é porque é da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que esteja. O Espírito Santo bota beleza na criação, ele coloca em ordem, ele arruma, ele coloca a criação em ordem, dando simetria, dando beleza, ele coloca beleza na arte, e digam aqueles que fabricam instrumentos, aqueles que tocam instrumentos,
a harmonia instrumental é de uma beleza extraordinária, e a beleza na arte da música. A gente poderia estender isto à beleza, o Espírito Santo botando beleza em outras formas e expressões artísticas. Ele bota a beleza no coração do regenerado. Vocês antes tinham um modo de viver desorganizado, bagunçado, depravado. Agora não. Agora vocês vão viver assim, desse jeito. A vida, o modo de viver belo, e também bota beleza no coração, organizando o coração, organizando os sentimentos, organizando os pensamentos, organizando os desejos. Isso, a beleza interior do ser humano. Assim, o Espírito Santo é lindo, digamos assim, né? Sim. É lindo, e ele faz tudo ficar bonito. Eu gostei demais da sua fala aí. Que bom que está gravado. Essa sua fala aí foi poética, né? Foi poética. E, de fato, o Espírito Santo nos torna lindos, né, por dentro, né? Organizando o pensamento, organizando as emoções. Coisa bonita. Muito bom, pastor. Gostei demais. Com relação um episódio, dois episódios que eu gostaria que você comentasse para nós, sobre Saul e Sansão. Os dois começam com S. O Espírito Santo na vida de Saul e o Espírito Santo na vida de Sansão. Como é que a gente pode compreender isto à luz do ensino geral das Escrituras? Como é que a gente pode entender a ação do Espírito Santo, tanto em Saul como em Sansão, por exemplo, à luz do ensino completo, não à luz de textos isolados, mas à luz do ensino geral? Eu não entendi bem a pergunta. Você se refere ao fato do Espírito Santo vir sobre um e sobre o outro e ter uma vida assim meio torta? Sim, de repente o Espírito Santo está na vida de Saul, mas logo não está. E no caso de Sansão, o Espírito Santo vem sobre ele, de repente já não está mais. E isto confunde muito a cabeça dos cristãos. Eles não entendem muito bem isso. Como que é isso? O Espírito Santo está e depois não está, ele vem e aí não... E aí, como é que eles poderiam entender isso? Observe que, no caso de Saul, né? Saul recebeu a unção de rei para governar. Então, o Espírito veio sobre ele nesse aspecto de que ele recebe a unção de rei para governar. Quando Davi peca, e Davi diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, Davi não está pensando que o Espírito Santo vai abandoná-lo, vai sair dele. Davi está se referindo ao governo, ao reinado. Ou seja, porque tirar o Espírito seria o mesmo que tirar o reinado. Então, Saul perdeu o reinado porque o Espírito se ausentou dele, nessa condição de rei. Ele até chega a profetizar, mas de fato Saul não parece que Saul de fato seja um homem que temia a Deus, um homem realmente assim, temente a Deus. Você não vê essa característica do temor de Deus na vida dele. Você lê a história dele e isso aparece assim com muita clareza, muita força. Teve um momento que ele quis dar uma de sacerdote, né? Queria ser rei, queria ser profeta, queria ser sacerdote, mas não dá certo essa questão quando a política começa a querer tomar o lugar da religião.
esse negócio não dá certo. Teve um outro rei que também tentou fazer isso, queria entrar no templo, ele, na verdade, entrou no templo, quis oferecer sacrifício ele próprio, sendo que isso era competência do sacerdote, e Deus mandou uma lepra nele, né? Ou seja, quando o poder político quer tomar o poder religioso, ou influenciar para seus próprios interesses, isso é um perigo enorme, Deus não quer isso. Então, pensando em Saul, tem esse aspecto, realmente parece que ele não era um homem que temia Deus, não era um homem que temia Deus. No caso de Sansão, o Espírito Santo estava sobre ele e, vez ou outra, diz que o Espírito se apoderava de Sansão. E ali ele fazia lá o que ele deveria fazer, como um juiz. Como que nós podemos entender isso? Veja, eu creio que nós podemos pensar no caso de Pedro. Pedro, em Atos 2, foi cheio do Espírito Santo. E aí ele falou as palavras de Deus. Deus fez o sermão, 3.000 pessoas se converteram. Mais tarde, quando ele estava pregando, foi preso, e as autoridades disseram, olha, você tem que parar de falar de Jesus por aí. E diz o texto lá, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, nós não vamos parar. Ora, mas ele não já havia sido cheio lá atrás, em Atos 2? Por que agora ele é cheio de novo? Significa, então, que o Espírito veio em Atos 2, saiu e depois voltou? Não, não é isso. O que está ali em voga é o poder, é o enchimento para fazer algo naquele momento. Então, você tem, no Novo Testamento, por exemplo, 3 sentidos, 3 significados da palavra enchimento do Espírito. Você tem o enchimento do Espírito como algo feito e realizado. Você tem o enchimento do Espírito como um adjetivo, ou seja, passa a ser uma qualidade. E você tem o enchimento do Espírito, da lei Efésios 5:18, como nós já lemos, como mandamento. Então, 3 sentidos em que a palavra cheio do Espírito Santo... Repete aí, pastor. Isso é muito importante para os ouvintes entenderem a diferença. Às vezes, fala que a pessoa tem o Espírito Santo e elas não entendem muito bem isso. Cite essas 3 diferenças aí de novo, por favor. Você tem o texto, em Atos você vê isso. O Espírito Santo vem e enche, ou seja, passa a ser algo permanente na pessoa. Aí depois você vem e vê Pedro sendo cheio de novo, João sendo cheio de novo, ou seja, uma experiência continuada. E você tem Efésios 5:18, onde fala, olha, enchei-vos do Espírito, ou seja, continue se enchendo do Espírito. Então, você vai encontrar o enchimento do Espírito Santo como sendo um adjetivo, ou seja, é uma qualidade que está em você, como sendo um verbo, você tem que fazer a ação continuadamente, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Né? E você tem um momento em que você é cheio do Espírito Santo, num momento especial, para realizar uma tarefa, que foi o caso ali de Pedro frente às autoridades. A gente poderia entender o enchimento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo regenerando, tornando a pessoa regenerada, a ação do Espírito Santo na vida dela, para ela obedecer, isso tem a ver com a santificação, para ela se santificar, e a ação do Espírito Santo na vida dela, para ela fazer a obra de Deus, daria para a gente entender assim? Quando você pensa no Espírito Santo agindo no crente, sim, você está corretíssimo. Mas aqui eu estou pegando exclusivamente a palavra cheio do Espírito, quando ocorre no Novo Testamento, ele vai ocorrer
como uma característica permanente. Pá, é uma qualidade, é um adjetivo, está lá na pessoa. Pedro foi cheio do Espírito, está cheio do Espírito. Ok. Depois, ele tem uma experiência momentânea, onde é cheio de novo para falar para as autoridades. E lá em Efésios 5,18 fala sobre um enchimento continuado. Então, esses três sentidos: experiência momentânea, característica permanente e enchimento continuado. Tá. Quando nós pensarmos nesse termo cheio do Espírito Santo. Saul e Sansão, quando eles recebem o Espírito Santo, eles receberam para fazer algo, e sendo desqualificados para fazer aquilo que eles deveriam fazer, não necessitou mais da ação do Espírito Santo na vida deles. Porque aquela ação do Espírito Santo, aquela manifestação do Espírito Santo na vida deles, era para fazer algo específico, no caso de Saul, primeiro no caso de Sansão, para ser governante da nação, líder militar, para ele ser o militar da nação, para defender a nação das invasões estrangeiras. Deus encheu ele do Espírito Santo, capacitou, ele foi escolhido desde o ventre, era um nazireu e tudo mais, e tinha toda uma lei dessa questão para ele obedecer, por ser nazireu, e Deus o levantou para que ele livrasse e protegesse a nação das invasões estrangeiras. Quando ele foi desqualificado para isto, né, quando o cabelo dele foi cortado, ele não teve mais as qualificações para ser o juiz da nação, para ser o militar da nação, o governante militar da nação. Então, o Espírito Santo não está mais nele, ele está desqualificado. E no caso de Saul, depois, ele também perdeu a qualificação agora para ser rei, porque ele era rei, o povo pediu um rei, Deus deu o rei, e deu o Espírito Santo para capacitá-lo para governar a nação, mas ele foi desqualificado, e aí o Espírito Santo, pronto, não precisou mais agir, não agiu mais nele. Os crentes, assim, daria para entender, pastor? Como é que você nos ajuda aí? Eu tenho esse aspecto mesmo, né, do Espírito Santo vir para habilitar uma pessoa para realizar uma determinada tarefa. Sansão foi assim, né? O Espírito veio sobre ele para realizar a tarefa que ele deveria realizar. Agora, a diferença que é entre Sansão e Saul é que Sansão é mencionado lá em Hebreus capítulo 11. Ele é contado lá como herói da fé, né? Sim, sim. De modo que nós podemos concluir que Sansão foi um homem que temia Deus, mesmo com os deslizes dele, temia Deus e cumpriu o propósito de Deus. E parece que Saul não foi assim. Exato. Muito bem, esse texto de Hebreus, que fala dos heróis da fé, é que ali dá para a gente entender que a ação do Espírito Santo na vida de Sansão, além de ter o aspecto de poder para ele realizar o serviço, como ele foi mencionado pelo escritor aos Hebreus como um herói da fé, o Espírito Santo atuou nele para a regeneração e salvação, né? Parece que sim, pastor. Parece que foi isso mesmo que aconteceu na vida de Sansão, né? Tomara que sim, né? Eu acho que aconteceu isso. Muito bem. Qual o perigo? Existe perigo em se utilizar do poder do Espírito Santo para alguma vantagem pessoal? Vantagem pessoal que eu estou me referindo aqui tem a ver com vantagem pessoal financeira, vantagem pessoal de receber glória, de receber fama, de receber prestígio, de ser importante. É perigoso
é perigoso a pessoa utilizar o poder de Deus, colocar o poder do Espírito Santo na vida dela para algum tipo de vantagem pessoal. Esta é uma tentação, né, dos seres humanos. Os seres humanos estão sujeitos a isso. E todo cristão que em algum momento recebe o poder do Espírito Santo para uma tarefa, para uma realização, se ele se glorificar nisto, se gloriar nisto, então ele perdeu o propósito, né? Porque lá em Romanos 11:36, diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. De sorte que tudo, absolutamente tudo, é para o louvor de Deus. Nós existimos, nossos casamentos, nossos filhos e filhas, nossas profissões, nossos carros, nossas casas, tudo é para Deus, tudo é para o louvor dele, para a glória dele. Nossos dons, tudo, 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 tudo. De sorte que, se uma pessoa busca algum tipo de benefício pessoal, está errado. Se busca, através do poder do Espírito Santo, se vangloriar, também está errado. E é claro que uma pessoa que se vangloria vai se vangloriar somente uma vez, né? Porque o Espírito Santo não gosta de gente soberba, né? O Espírito Santo não aprova gente soberba. Você pode observar. Uma pessoa que usa, que coloca o poder do Espírito Santo em favor dela para notoriedade, para ser notória. E uma pessoa que usa o poder do Espírito Santo, digamos, alguém que realiza curas e milagres e tudo mais, para engordar, para aumentar suas riquezas, ou para algumas para ser ricas, e outras fazem isso para se tornarem muito ricas. E aqui no Brasil está cheio desse tipo de gente que se utiliza da igreja e dos elementos da igreja e até do poder do Espírito Santo para se tornarem muito ricas e poderosas. Aquele que coloca o poder do Espírito Santo a seu favor por uma notoriedade boba, para ser notada, para ser a crente ou crente mais visto da igreja, mais procurado, e aquele que se utiliza para tirar muito dinheiro e se tornar rica. As duas coisas são igualmente perigosas e iguais. São perigosas, muito perigosas, porque um lida com a vanglória e o outro lida com a ganância. Ambos se constituem idolatria, né? Idolatria. E Deus reprova completamente isso, né? E essas pessoas que fazem isso, pastor, um dia vão prestar contas, né? Um dia vão prestar contas de tudo. Veja, por exemplo, que lá em João capítulo 3, verso 34, diz que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, ou em outras palavras, sem limites de operação. Ou seja, Jesus recebeu o Espírito Santo em toda a sua plenitude, de uma forma como nenhum outro ser humano jamais vai receber. E veja como que foi a vida de Jesus. Foi simples, nada de ostentação. E você parece que está faltando em nossos dias a igreja, a igreja, buscar o Espírito Santo para ser servo, né? Exato. Nós devemos ser servos. Jesus Cristo usou a palavra escravo, né, para se referir a ele próprio
como servo, né? Então, ele é o escravo, doulos, ele é escravo. Então, se Jesus Cristo se autodenomina escravo, né? Doulos, o que dizer de nós, né? O que dizer de nós? Meus amigos, nós já estamos com um pouco mais de 1 hora de live. O pastor Bira vai poder ficar conosco até as 15h20, faltam aí 7 minutos. E eu quero de antemão agradecer você que está acompanhando aqui a live. Deixa aí o seu comentário no chat. Se você está gostando da live, tem algum assunto que você gostaria de que o pastor Bira esclarecesse aqui? Pastor Bira, e a última questão que eu quero colocar aqui é a ação do Espírito Santo na vida do crente, não as simulações, não aquilo que parece ser a ação do Espírito Santo, mas aquilo que de fato é a ação do Espírito Santo agindo nos cristãos para realizar a obra de Deus, que é o poder de Deus, a dinamite, que é aquele poder que coloca o crente cheio de poder, cheio de vigor, de entusiasmo, inclusive disposto a morrer pelo Evangelho e por causa de Jesus. Esse poder ele é muito atrativo ao pessoal que mexe com o espiritismo, com magia, com poderes ocultos. O mágico, Simão Mágico, ficou encantado com o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. E ele ficou tão encantado que disse assim: olha, me vende esse poder aí. O verdadeiro poder do Espírito Santo atrai esse pessoal das forças ocultas. No caso ali desse personagem que você mencionou, ele criou, né, uma expectativa ali, né? E realmente ele queria aquele poder, e Pedro repreendeu, queria até pagar, né, por isso. Me vende aí 1 quilo desse poder. Então, mas Pedro repreendeu. E hoje, assim, essa associação com o poder do Espírito e com forças ocultas, né, quando isso se mistura, não dá um bom resultado, né? Quando pessoas acham que o poder do Espírito se equivale ou se equipara a poderes ocultos ou coisa do tipo. Isso é um grande erro. E também é um perigo quando pessoas do ocultismo, envolvido com essa questão de feitiçaria, quando converte, vem para a igreja e quer trazer essas coisas para dentro da igreja. Então, por exemplo, você vê que a Bíblia não fala nome de demônios, mas teve um cidadão aí que começou a dar nomes, né, para os demônios. Mas isso ele deu nome para os demônios baseado na experiência que teve lá antes de vir para a igreja. Então, ele trouxe de lá do mundo do ocultismo e coisas do tipo, de feitiçaria e tudo mais, trouxe para cá e começou a dar nomes que eram dados lá na feitiçaria, ele passou a dar esses mesmos nomes dentro da igreja se referindo aos demônios. Que é um equívoco, a Bíblia não menciona, né, não dá nomes aos demônios. Fala sobre Satanás, o nome Satanás, que é adversário, fala sobre o diabo, a antiga serpente, mas os demônios não são nominados, né? Não são nominados. É isso, pastor. É um prazer, viu, e uma satisfação participar aqui com você, porque esse é um assunto, né, bíblico, um assunto importante para a nossa edificação. Eu quero encerrar a minha fala aqui com vocês, dizendo que eu e você
temos que tomar o cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. O texto está lá em Efésios 4, versículo 30, dizendo para não entristecer o Espírito. E o que é que entristece o Espírito? Diz lá o versículo 31, né? O ressentimento, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então, eu e você jamais podemos deixar que a ira, a raiva, tomem conta dos nossos corações, que a amargura tome conta dos nossos corações. Lancemos fora essas coisas que Deus não aprova e que entristecem o Espírito Santo. Deus abençoe muito cada um de vocês. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer você que está aqui conosco e você que vai acompanhar esta live, que vai assistir essa live. Que Deus abençoe você e que esta palavra fale ao seu coração, que o Espírito Santo ajude você e ajude cada um de nós, ajude a igreja, que o Espírito Santo seja derramado abundantemente na vida do povo de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Ubiraci pela a generosa pela aula que ele nos dá aqui sobre o Espírito Santo. Pastor Bira, muito obrigado, que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Amém. E deixo aqui a palavra para as suas considerações finais e encerramento. Amém. Deus abençoe cada um, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai ouvir este vídeo, ouvir e ver. Veja, uma palavra para todos nós é assim: busquemos o enchimento do Espírito. Busquemos o enchimento do Espírito. Isso com aquelas 4 palavras lá de Efésios 5, 18 a 21. Adoração, comunhão, gratidão e sujeição. Né? Essas 4. Adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, ser sempre grato e se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É isso. Amém, um abração. Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. Valeu, meu irmão. Deus abençoe.